Olá, graça e paz. Eu gostaria de meditar com você uma palavra que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 8, apenas no versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo estava escrevendo aos irmãos que se encontravam em Roma e ele escreve uma carta a eles. E nesse versículo, Paulo está dizendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nós, às vezes, passaremos por lutas, adversidades, passaremos por vales, por montes, entraremos em desertos, mas Deus está no controle, usando todas essas coisas, todo esse conjunto de momentos a qual passamos, sejam eles bons ou ruins, para forjar em nós o caráter de Cristo, para fazer com que nós venhamos viver o propósito ao qual Ele tem para a vida de cada pessoa, para a nossa vida. Ele diz mais: aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na vida de cada pessoa aqui na terra. E eu estava meditando um pouco sobre isso, sobre o propósito ao qual Deus tem na nossa vida. A salvação é de graça. Jesus pagou o preço por nós naquela cruz, levando sobre si os nossos pecados. Ele nos justificou, nos regenerou, nos santificou, nos deu uma nova vida junto ao Pai. Temos acesso hoje ao Santo dos Santos, podemos adorar a Deus, nós somos reconciliados com o Senhor. Mas para nós vivermos o propósito ao qual Deus tem em nossa vida, existe um preço a ser pago. E eu separei 4 lições para meditar com você, referente ao propósito. A primeira delas: em cada pessoa Deus tem um propósito diferente. Se nós analisarmos por entre as linhas da palavra de Deus, nós vamos ver Deus levantando homens em tempos diferentes com um propósito determinado. Nós vemos, por exemplo, Ele chamando Noé com o propósito de construir uma arca. Mais tarde Ele chama Abraão e para ele ser pai de uma grande nação. Ele chama Davi para ser rei ali em Israel e outros tantos com propósito diferente. Homens que se colocaram na brecha, que pagaram um preço e viveram o propósito ao qual Deus tem e tinha na vida deles. E na nossa época também não é diferente. Deus tem propósitos específicos na vida de cada pessoa. Cada pessoa tem uma chamada, um propósito. Tem pessoas que são chamadas para pregar a palavra entre nações e viajam, vão para todos os cantos. Outros são chamados para pregar apenas nas igrejas locais. E outros nem no púlpito pregam, são apenas pregadores de rua. Pregam no serviço, pregam com a vida. Não importa qual seja a chamada, ou qual seja o propósito ao qual Deus tem na nossa vida, nós temos que perguntar para Deus: Senhor, qual o propósito o Senhor tem na minha vida? Eu quero fazer com excelência aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu quero viver o teu propósito. Então, se nós amamos a Deus, os propósitos de Deus vão se cumprir na nossa vida, mas as coisas não vão acontecer conforme nós queremos, mas Deus vai usar as circunstâncias e as diversidades. O Senhor vai estar sempre no controle e vai ter momentos que nós vamos pensar que nós estamos sozinhos, mas nunca vamos estar sozinhos, porque Jesus falou que sempre estaria conosco. E o segundo ponto, referente ao propósito, é: não nos sentiremos dignos do propósito. Tem momentos que nós vamos olhar e vamos falar: Senhor, eu não sou digno, deixa o outro fazer a obra, deixa o outro pregar a palavra, deixa o outro viver esse sonho, eu não sou digno, eu não dou conta disso. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver grandes homens que foram usados por Deus poderosamente, mas que diante da chamada eles tremeram, eles se sentiram incapazes. Quando Jesus chamou Pedro para ser um pescador de homens, Pedro olhou para Jesus e disse: afasta de mim, porque sou um homem pecador. Pedro se sentiu pecador demais para fazer a obra de Deus. Nós vemos, por exemplo, Elias
pedindo a morte. Ele fala: olha, já basta, Senhor, eu não sou melhor que os meus pais. Ele não se sentia digno mais de fazer a obra, e tantos mais. Nós vemos Gideão falando: Senhor, usa outro, eu sou o menor da minha família, a minha família é a mais pobre. Gideão se sentiu pobre demais para fazer a obra de Deus. Isaías falou: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito também no meio de um povo de lábios impuros. Ele sentiu que não era digno de pregar a palavra de Deus. E quantos mais? Jeremias sentiu criança demais para fazer a obra de Deus. Ele falou: eu sou jovem demais ainda, eu sou uma criança. E quantas vezes na nossa chamada, no nosso momento, para viver o propósito que Deus tem na nossa vida, nós também não nos sentimos dignos, não nos sentimos capazes de fazer. Moisés falou isso: Senhor, eu não sei falar. E às vezes é assim na nossa vida, nos sentimos incapazes. Mas se Deus nos chamou, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos ajudar, Ele vai estar conosco no meio da peleja. Esses homens se sentiram incapazes, mas eles acreditaram no propósito ao qual Deus tinha na vida deles, e eles se levantaram, e Deus usou eles poderosamente no propósito ao qual Deus tinha na vida deles. Um terceiro ponto também as pessoas não acreditarão no nosso propósito. Muitas vezes as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim: não, você não tem jeito para isso, não, isso aí não é para você não, isso é para outras pessoas, para você não dá para fazer isso não. Quantas vezes as pessoas vão nos rotular, vão olhar para nós, vão olhar para o nosso exterior, vão falar: olha, não dá para você não. Mas o nosso Deus, Ele não olha conforme os homens olham. O Senhor sonda o nosso coração. Se Ele nos chamou para um propósito, Ele conhece as nossas forças, Ele sabe que nós somos capazes. Não importa o que as pessoas dizem ou o que elas pensam, o que importa é o que Deus sabe a nosso respeito. Isso que importa. Nós vamos ver as pessoas desestimulando, por exemplo, Davi, o irmão mais velho de Davi. Quando Davi chegou ali onde Golias estava desafiando ali o exército de Israel, e Davi se propôs a lutar com aquele gigante Golias, o irmão mais velho de Davi falou assim: bem conheço a maldade de seu coração, que deixou aquelas poucas ovelhas e veio ver a guerra. O irmão mais velho de Davi não enxergou nada nele e não desprezou perto das outras pessoas. Mas Davi não parou, porque ele sabia do propósito a qual Deus tinha na vida dele. Moisés também, quando viu dois hebreus discutindo e brigando, ele tentou apaziguar ali, e um olha para ele e fala: quem te colocou como juiz, como príncipe sobre nós? Você não é ninguém, tentando menosprezar Moisés. E quantas vezes é assim na nossa vida? Mas Moisés não parou. Deus o encontrou ali e o colocou na posição, e ele foi uma bênção. Da mesma forma foi Davi, mesmo as pessoas não acreditando na chamada, no propósito, mas ele se colocou na posição, se colocou na brecha, e Deus usou ele poderosamente. Não importa se as pessoas acreditam, você que tem que acreditar no propósito que Deus tem na sua vida e seguir em frente, olhar para o Senhor e seguir avante. E um quarto ponto: seremos feridos por causa do propósito. Seremos machucados por causa do propósito. Às vezes passaremos por situações, por circunstâncias a qual nós seremos machucados, nos apedrejarão, levantarão falsos testemunhos, usarão todos os meios para nos parar. O diabo vai com todas as suas forças tentar usar pessoas invejosas, que às vezes elas irão querer estar no nosso lugar, mas não tem coragem de fazer diferença, então irão nos criticar, irão nos apedrejar. Mas nós não podemos parar, temos que estar preparados, porque Jesus falou isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou: olha, eu tenho vos dito isso, para que tenham paz em mim. No momento das perseguições, no momento das pedradas, nós temos que olhar para Jesus. Estevão, quando estava sendo apedrejado, quando estava vivendo o propósito ao qual Deus tinha para a sua vida,
Ele olhou para Jesus e falou: olha, eis que eu vejo o céu aberto e Jesus sentado à direita do Pai. Esse é o segredo. Quando as pedradas começarem a surgir, nós temos que olhar para o Senhor, e o Senhor vai nos dar força e vai nos capacitar. Nós vemos, por exemplo, José, ele foi traído e vendido pelos seus próprios irmãos, sofreu ali, mas ele entendeu mais tarde que era o próprio Deus usando todas aquelas diversidades e todas aquelas circunstâncias para forjar e preparar ele para uma grande posição. E o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. Eu não sei quais são as lutas, as adversidades a qual você está passando. Quem sabe você está num vale ou num deserto ou vivendo um dia mau, mas não importa. Deus é contigo e no final o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Porque a salvação é de graça, mas existe um preço para viver o propósito. Amém? Eu quero orar por você. Ó Deus amado e poderoso, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que está me ouvindo, Pai. Que ela possa acreditar no propósito ao qual o Senhor tem na vida dela. E ela possa ser um canal de bênção nas tuas mãos, ó Deus Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.